Olá, meu povo! Está começando mais um E Pode, o videocast da SMAP. Na mesa colorida hoje, a gente conversa sobre um assunto que vai além de um serviço prestado pelo Judiciário, mas também é uma filosofia, digamos assim, de pacificação e resolução de conflitos. É a conciliação. Para esse papo bom e útil, nós convidamos o desembargador Eric Simões, coordenador-geral do NUPEMEC, o Núcleo de Conciliação do TJPE, e também doutora Ana Paula Lira, coordenadora da Gerência de Tratamento de Consumidores Superendividados, o Pró-Endividados. Eu queria começar nosso programa explicando o que é o NUPEMEC, desembargador. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado. Ana, satisfação estar com você. Veja, NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito. Ou seja, é o sistema multiportas. Ao invés de ficar toda vez o juiz julgando quem tem direito ou não, essas são novas possibilidades das pessoas entrarem em acordo, elas construírem uma melhor solução para o seu caso. Então, no PEMEC é isso daí, é grande, é bem vasto. Atualmente temos 27 SEJUSCs, que é o Centro Judiciário de Solução do Conflito e Cidadania. Temos o Pró-Endividados aqui no Recife e em Caruaru. Temos 42 câmaras privadas conveniadas, a grande maioria ligada a faculdades de direito no estado inteiro, e Casas de Justiça e Cidadania, que são 27. Então, essas são nossas portas para a população buscar solução pacífica de seus conflitos. E, inclusive, mais rápidas, né, desembargador? Isso. Esse processo acaba acelerando muito o procedimento, né, de uma maneira geral. Isso. Eu vejo muitas vantagens na conciliação. E, inclusive, um dado estatístico que a gente já conseguiu obter é que quando há, no pré-processual, quando não há um litígio, quando não tem o trâmite de um processo, o índice de acordo é muito maior, porque não tem o desgaste de um trâmite processual. Então, a facilidade do acordo é maior, porque quando se entra com ação, a outra parte vai contestar a produção de provas, então aquilo vai aumentando a litigiosidade, vai exacerbando o sentimento negativo em relação à outra parte, e por isso que quando tem uma conciliação durante a instrução do processo, é num percentual menor. Mas quando vai o pré-processual, que temos justamente nessas unidades que eu falei, que elas são basicamente voltadas para isso, então o índice de acordo é muito melhor. Perfeito. O senhor também é o primeiro vice-presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, não é isso? Isso. O FONAMEC, ele reúne os 27 tribunais de justiça estaduais. Então, eu fui eleito o segundo vice-presidente, passei 2 anos, e estou agora terminando o 2º ano como primeiro vice-presidente. E é importante que a gente está sempre trocando experiências, e é uma forma de se reunir e de ver o que dá certo, tanto em conciliação e mediação, como também em ações de cidadania. Perfeito. O Pró-Endividados, né, que é a doutora Ana Paula, que é a coordenadora, recentemente foi premiado, né? É um programa que foi premiado pelo CNJ, e eu acho que isso é de grande relevância, né? Assim, não só para o Tribunal de Justiça, como também é um indício de que as ações estão funcionando, né? E que o público que se utiliza desse tipo de serviço tem aprovado, né? Seja bem-vinda, viu, doutora Ana Paula? Obrigada. Obrigada, desembargador Érico, pela oportunidade, e por Mônica também estar aqui para a gente tentar conversar um pouco sobre esse tema tão interessante. Realmente foi muito gratificante para toda a equipe que trabalha com compromisso, capitaneada pelo desembargador Eric, que coordena no PEMEC, e o setor do Pró-Endividados é um setor específico referente à situação de endividamento, né? E com a Lei 14.181 de 2021, houve uma determinação que o Código de Defesa do Consumidor fosse revisto, e lá se colocou
uma importância maior para o crédito responsável, para que as pessoas tivessem o acesso ao crédito, mas que esse acesso ao crédito significasse informação clara para o consumidor do que ele estava usufruindo. Fala também da conciliação entre as partes, e nisso a gente, como equipe, nós nos organizamos, vimos como a gente poderia colocar no nosso setor essa nova proposta da lei, e foi assim que a gente, de pouquinho, pedindo também parceria com outros órgãos, como a Universidade Federal Rural de Pernambuco e faculdades afins, no caso, aqui em Recife, a Unifafiri, que iria dar apoio técnico que o tribunal, no momento, não tinha como. Por exemplo, o projeto, né, que ganhou essa visibilidade e a honra de ganhar a medalha, ele tem 3 eixos, né? Um eixo é a repactuação de dívida, a negociação, que é algo natural para o NUPEMEC e para o setor dos superendividados. O outro eixo seria educação financeira, e aí vem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, através do curso de Ciência do Consumo, que eles têm expertise no assunto, e eles fazem o acolhimento do consumidor que vem ao setor do superendividado e dão aquela aula de capacitação financeira para aquela pessoa, para que ela não só consiga pagar as dívidas, mas que mude o comportamento para depois das dívidas. É até uma questão de planejamento, né? Isso. E tem, através da Universidade Fafiri, o apoio psicológico, porque geralmente é muito dolorido para uma pessoa super endividada reverter a situação. Então, o apoio psicológico é dado. Então, foi com essa estrutura, tribunal e esses outros parceiros, que conseguimos ganhar o prêmio. Muita honra, inclusive, para o tribunal, né? Muita. Eu fiquei muito feliz. Não esperava, mas eu tenho que destacar que essa parte dos superendividados começou aqui em Pernambuco. Pernambuco foi um dos precursores no Brasil nessa matéria. Hoje, o CNJ determina que todas as unidades da federação tenham o seu núcleo de superendividados. É que veio essa decorrência de acordo com a lei. Mas a gente já tem desde fevereiro de 2011. Foi o desembargador Zé Fernandes de Lemos que criou. E eu não esperava, confesso que eu não esperava esse prêmio, e no Pró-Endividados, porque já é uma coisa tão longa e distante do seu início, mas com sucesso extraordinário, com números maravilhosos, com a visibilidade extrema. E eu confesso que assumimos o NUPEMEC em 2016. Tinha já o Pró-Endividados, destaque nacional, tinha a Casa de Justiça e Cidadania, e criamos alguns projetos, mas nunca a gente tinha apresentado nenhum programa, nunca tinha escrito nenhum projeto. E aí eu pedi para inscrever alguns projetos específicos para esse ano, para o Conciliar Legal, e, para a nossa imensa alegria, o Pró-Endividados, que faz um serviço maravilhoso, foi um dos vencedores. Inclusive, eu fiquei muito feliz, estava lá com a Ana, fomos receber a premiação, e só quatro projetos receberam essa premiação, entre todos os tribunais de justiça do Brasil, todos os tribunais regionais federais, tribunais do trabalho, ou seja, foi uma coisa assim marcante. Eu fiquei muito feliz e muito satisfeito pelo reconhecimento nacional e um reconhecimento ao trabalho que a Ana vem desenvolvendo e que os outros implantaram desde o início, que se criou esse projeto, que foi com o desembargador Leopoldo, foi crescendo, vários outros colegas passaram por lá, inúmeros servidores, voluntários, e hoje, graças a Deus, a gente teve essa premiação que eu vou guardar com muito carinho. As iniciativas vão ganhando corpo, né? Isso. Como aqui na nossa mesa colorida a gente tem essa filosofia, né, de ser didático, eu queria que vocês explicassem assim, para as pessoas para a nossa audiência que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, como é que uma pessoa super endividada pode procurar o serviço no tribunal e conseguir as vantagens, né,
que tem de você negociar as suas dívidas e aqui agora, né, com essa nova parceria com a Universidade Rural, de fazer até um planejamento para os seus próximos gastos. É, o setor ele se encontra no Fórum Cirilo Vanderlei, então qualquer consumidor ele pode se dirigir pessoalmente ou online. Pelo site, né? Pelo site, isso. E aí tem que levar os documentos, né? De preferência, ele tem que trazer já comprovando em documento quais são as dívidas, né? Para que seja feita a educação financeira e para que o setor possa chamar os credores para uma mesa de negociação. Perfeito, eu acho sensacional esse programa, sobretudo até por um fator que a senhora comentou, que é a questão do psicológico, né? Eu fico imaginando quantas pessoas, né, não perdem o sono, não perdem a Sim. saúde por uma dívida que, obviamente, né, que ela vai crescendo, ela vai aumentando ali, e você se vê sem ter como resolver, né? E de repente você ter a oportunidade de tratar, né, de sanar essa dívida, se planejar. Eu acho que é incrível, assim, o fator psicológico, ele pesa, né? É importantíssimo e principalmente que muita gente, acredito que a imensa maioria, eles terminam se endividando não por questão individual de gastar, mas por questões como desemprego, doença na família. Então, uma pessoa que sempre foi correta, sempre cuidou das suas contas, termina entrando numa situação dessa, é desesperador. E aí o Pró-Endividados faz esse trabalho brilhante e ainda tem um acompanhamento. Isso aí também vale para quem gosta de consumir, quem não consegue se controlar com Sim. crédito, com Eu cartão gostei desse fácil. termo, gosta de Gosta consumir, de né? E isso É bem comum, né? bem comum, bem comum, bem comum. Mas aí, após ter essa conciliação com vários credores, ele passa a ter um acompanhamento para não retornar a ser um super endividado. Eu acho que esse trabalho é fantástico. E, Mônica, só uma parte que o mais importante é que tem que ser visto que o judiciário ele está ali como aquele facilitador. Porque se a gente for parar para pensar, um consumidor é a parte vulnerável. Então, como ele vai chamar o credor para dizer, olha, eu preciso negociar a dívida, renegociar? Mas quando vem o judiciário e chama, né, é diferente. O judiciário tem dá essa facilidade. Então, só isso, independentemente do aspecto do apoio psicológico e da capacitação para a educação financeira, essa chamada do judiciário para colocar na mesa todos os credores, facilitar que De aquele forma justa, de né? Que forma fique clara. justa, isso. Porque são Por- tantas renegociações claro, injustas porque e absurdas, né, que a gente o acompanha. consumidor não é obrigado a aceitar a negociação A ou B, ele vai ver aquela que se adapta melhor à sua situação. E a partir do momento que ele é acompanhado, né, do ponto de vista do planejamento e tal, ele pode propor, né, uma Sim. forma de pagamento possível. Isso. Porque eu sempre acho que tem essa sensação de que, assim, para me livrar dessa dívida, eu vou me comprometer com qualquer coisa. Não, vou Isso. fazer. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, vou Termina conseguir. E aí se você entra endividando na bola de mais. neve novamente, Isso. né? Então, eu acho que esse fator que a senhora falou, de ser, esse chamamento ser feito pelo judiciário, traz, além do favorecimento natural, essa responsabilidade até, né? Para os Se parceiros, né? sentir seguro o consumidor, estar com Isso. o judiciário, né? E garantir o mínimo existencial. Isso. Perfeito. Porque não tem como fazer um acordo que ele vá dispor da grande parte do seu rendimento. Então, garante o mínimo existencial e renegocia e vai pagando paulatinamente como foi acordado. Isso. Perfeito. Desembargador, o senhor falou agora há pouco, o senhor citou aí todas as unidades do NUPEMEC. Então, assim, a gente percebe claramente que ele está espalhado por todo o estado e em núcleos, né, diferentes. Como é que é a atuação hoje? Podemos dizer, quais são os números, né, do NUPEMEC pelo estado de Pernambuco? Veja, os SEJUSCs são 27, como eu destaquei. Esse tem um juiz coordenador e tem os servidores do tribunal, porque ela é uma unidade judiciária.
Certo. Então, está espalhado, né, no estado inteiro e faz um serviço brilhante, que é o pré-processual, e além de receber os processos que os magistrados encaminham de acordo com o 334 do Código de Processo Civil, que determina que haja uma audiência prévia. Então, basicamente, essa é a atuação dos Sejusques nessa questão de conciliação e mediação, além das ações de cidadania, que é uma coisa que, para mim, faz a diferença extrema na vida da população. É quando o judiciário sai do seu gabinete, vai ao encontro à população, que é o nosso grande objetivo, e faz alguma coisa que faz um benefício. Então, isso para mim, é muito gratificante. Eu sempre, quando posso, eu participo dessas ações. Além disso, dos 27 Sejus, que tem as câmaras privadas. Aqui no Recife tem duas no Compaz, tem no município de Jaboatão, tem a Defensoria Pública, mas como eu destaquei, a grande maioria está nas faculdades de Direito. E isso é bom, que além de ter uma porta para a população conciliar, os estudantes aprendem a conciliar. Porque na nossa época, né, Ana, eu tive o privilégio de ser contemporâneo da faculdade de Ana, a gente passava 5 anos na faculdade aprendendo a litigar. Era 5 anos aprendendo a brigar. E hoje em dia é obrigatório, e a grande maioria tem. E lá você vê na prática essa parte de conciliação, porque ainda tem um certo preconceito de que advogado não ganha dinheiro com a conciliação. Não. Ele ganha bem e ganha rápido. Isso. Ou seja, não tem que esperar o trâmite de um processo de recurso transitar em julgado para poder receber. Havendo um acordo ali, ele tem a sua remuneração. Então, isso que a gente quer passar para os alunos, dessa possibilidade de ele ter uma câmara, ao invés do escritório de advocacia exclusivo, ter uma câmara privada para que ele possa fazer as conciliações lá e ter o seu rendimento, viver pela conciliação. Eu não sei se todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube talvez tenha percebido. Não, obviamente não quem está nos acompanhando pelo Spotify. Mas quando o senhor fala das ações de cidadania, o olhinho chega, brilha assim. Plim! É verdade. Não é, doutora Ana Paula? E todas as vezes que eu falo com o desembargador Eric sobre no PMEC, aí ele fala, mas aí, olha, teve uma ação assim, assim, assim. E eu me lembro de uma que era o ônibus, lembra? O ônibus itinerante da conciliação. E é uma ação que segue, né? Isso. O ônibus começou desde 2016 e faz um trabalho fantástico. Eu digo que é o nosso outdoor, que naquela comunidade, o ônibus só entra carro de polícia, entra o ônibus para conciliar, entra o nosso ônibus do Tribunal de Justiça para levar cidadania. Então, isso faz uma diferença grande. E eu gosto, quando eu posso, eu vou sempre aos eventos de cidadania. O último que teve aqui no Recife, que eu compareci, foi no aniversário do ano passado do Tribunal de Justiça. Durante a manhã, fizemos inúmeras parcerias com mais de 20 entidades, órgãos, atendemos 2.300 pessoas numa manhã, de 9 às 12 horas. E eu me lembro de um cidadão, que eu gosto de ficar lá conversando, que ele estava insatisfeito. Cheguei junto dele, ele estava chateado. O que foi? Não, eu queria cortar meu cabelo. Que para mim, cortar cabelo não deveria nem existir quando começou. Mas depois eu vi da necessidade. E aí você na rua, você vê pessoas que não têm nada. Que cortar o cabelo, que fazer uma barba, pintar a unha, que pra gente seria o normal, para eles é exceção. Para eles é um privilégio. Banho, desde 6 horas da manhã que tinha filas formadas ali para tomar banho de pessoas que moram na rua. E esse cidadão específico estava chateado. Eu conversei com ele e ele estava bem zangado. Aí eu, o que é que você quer? Quer cortar o cabelo? E eu falei com um cabeleireiro, barbeiro, não sei como é que se chama atualmente, e ele disse, não posso não, estou acabando. Eu falei com o segundo, não, já encerrei. Aí falei com o terceiro e ele cortou o cabelo desse cidadão. E eu fiquei ao lado. Aí quando acabou, e aí, amigo, tudo bem? Aí ele olhou para mim e fez, recuperei minha dignidade. Isso. Eu achei isso tão forte, que para mim no começo era uma coisa que não deveria estar fazendo parte do sistema, do judiciário, que são esses serviços, mas para quem não tem nada, é muito. É cidadania, né? É cidadania, é dignidade. E eu adoro. Casamentos coletivos, amo. A gente já fez dezenas e dezenas aqui no Recife, há aproximadamente uns 10 anos, aqui no fórum,
em outros locais. E no estado todo o Sejus, toda a Casa de Justiça e Cidadania também promove esses casamentos coletivos. No ano passado fizemos no Geraldão com quase 500 casais. E esse ano vai ser novamente, dia 11 de junho. Anota aí, meu povo, 11 de junho. 11 de Véspera Dia junho. dos Namorados, né? Isso. E dentro do contexto, já sabendo que o desembargador Érico ama a ação social, então o setor dos superendividados, no dia 13 e 14, depois do Dia dos Namorados, Ó, vai fazer uma ação que é pulando a fogueira da dívida. olha, Então, vai já no ser clima do São João. isso, a gente vai ser uma rodada de negociações de quem esteja em situação de endividamento ou superendividamento que venham, que a gente vai estar com o Procon, com o Sebrae, com o Serasa e com os nossos conciliadores do NUPEMEC, né, para tentar já fazer a negociação. Precisa se inscrever, pode só chegar e trazer os documentos. Trazendo os documentos, isso. Olha aí, Eu fica a já- dica, viu? Eu já justifiquei a minha ausência, porque nessa semana, do dia 10 ao dia 14, estaremos em Petrolina. Pernambuco, ele foi escolhido pelo ministro Salomão para ser o polo onde teve a primeira ação do Sistema Financeiro de Habitação. Foi em Caruaru, no Conjunto Cedro. Então, foi dividido em duas partes. 2020 e 2021, atendemos mais de 800 famílias. Mais de 800 pessoas que tinham o processo tramitando tiveram o seu benefício reconhecido de imediato com essa conciliação. Fiquei extremamente feliz. Depois a gente até entrou na Muribeca, porque já estava havendo o acordo na Justiça Federal, e aí incluímos a Justiça Estadual. Também mais de 130 famílias foram beneficiadas, recebendo de imediato as indenizações. E, nesse período, estaremos em Petrolina. Acredito que vai ser o maior evento do Brasil, que isso foi em 2020, foi o primeiro, fomos o pioneiro. E agora, em 2024, exatamente do dia 10 ao dia 14, estaremos em Petrolina, com aproximadamente 1.300 a 1.400 acordos já sendo encaminhados para homologação. Ou seja, Pulamos você de que 800, que já era um número sensacional, para 1.200, 1.300. 1.300, 1.400. E aí eu que gosto de conversar, falei em Caruaru com algumas senhoras com processo há 10, 12, 14 anos, tramitando aquele desgaste, aquele sofrimento, aquela insatisfação, e com acordo houve o pagamento na semana seguinte. Ou seja, e se Deus quiser, vai ser esse sucesso que a gente está planejando, junto com o Núcleo 4.0 do Tribunal de Justiça, lá em Petrolina. Então, por isso que eu já justifico a minha ausência e que estarei lá, nesse evento. Estará em pensamento conosco, no superendividado. Com certeza. A gente falou aqui muito sobre conciliação. Qual a diferença entre conciliação e mediação? Eu sei que tudo está envolvido no processo de resolução de conflitos, mas existe uma diferença básica entre elas, né? Mônica, na verdade existem mais semelhanças do que diferença. Mediação e conciliação, o objetivo final é a resolução pacífica de um litígio. Essa é a parte principal. É suave e limítrofe a diferença entre mediação e conciliação, no sentido de que conciliação, a terceira pessoa que estará lá como facilitador de uma solução amigável do litígio, essa pessoa ele tem o poder de sugerir, de, digamos, eu não vou dizer induzir, mas de orientar, né, o consumidor ou a parte sobre uma possibilidade de acordo. E na mediação, o intermediário ele tem que ser uma postura mais imparcial, no caso, Só para de conduzir, né? deixar que as próprias partes construam a solução, que é a melhor, né? Quando vem da própria pessoa uma negociação. Então, é basicamente isso. Desembargador Érico, as Semanas Nacionais de Conciliação são um sucesso pelo país inteiro. Mas as estaduais, né, especificamente as Semanas Estaduais de Conciliação em Pernambuco, trazem números muito relevantes, né? Exatamente.
A Semana Nacional foi definida pelo CNJ há 18 anos. Então, fizemos aí essas últimas, eu como diretor de 2016, desde então a gente vem conduzindo aí junto com todos os juízes, todos os servidores, parceiros, que sozinho você não faz nada, com os voluntários, e temos grandes parcerias aqui em Pernambuco, Procuradoria-Geral do Estado, dos municípios da região metropolitana, Ministério Público, OAB. Então a gente consegue fazer grandes eventos com números crescentes. Então, desde então, a gente vai evoluindo. Eu me lembro que quando a gente começou, na semana de 2015, tinha adesão de 38 magistrados. Fizemos um trabalho com os nossos juízes. Ano seguinte foram 179, depois passou para 300, 400, e fizemos agora a semana estadual, terminou recentemente, e eu estava fazendo uma conta rápida, quase 400 magistrados com suas unidades aderiram essa semana e fizeram seus acordos com números extraordinários. A Semana Nacional sempre acontece no final do ano, em novembro, mas a gente sentiu a necessidade de ter um evento também de grande porte na metade do ano. Fizemos no ano passado com números muito bons e esse ano foram mais de 10.500 processos incluídos na Semana Estadual, 7.000 e poucas audiências, com 4.350 acordos, ou seja, processos que deixaram de tramitar, mas não só isso, principalmente processos que foram decididos em comum pelas partes. Elas que encontraram a saída. E isso é fantástico, porque o índice de recurso de um acordo é quase inexistente, porque não há imposição do Estado juiz dizendo quem perdeu, quem ganhou, quem tem direito, quem não tem. Elas constroem a melhor forma para a solução daquilo, que é o grande objetivo, como a Ana já destacou, de pacificar a sociedade. Então, nossa semana foi muito boa, muito boa. Aproveito para agradecer todos os envolvidos, principalmente os magistrados e servidores. E o que me chamou mais atenção foi que, nessa semana, os valores envolvidos superaram os 31 milhões de reais. Ou seja, mexe com a economia, resolve-se coisa, pacifica a sociedade e veio para ficar. E, além disso, a gente faz ações de cidadania, que, como Olha você aí, já os olhinhos destacou, brilhando de novo. é uma coisa sensacional, uma coisa que me deixa muito feliz e me faz muito bem. O que é que não pode ser levado para conciliação? Ou quase tudo pode? Veja, processos cíveis conciliáveis, tá? Então, crime a gente não atua, exceto quando o juiz pede, a gente faz algum evento assim de TCO, que é um crime menor potencial ofensivo, junto com o Ministério Público. Então, a gente faz esses eventos, mas não é o nosso objetivo. Processos cíveis. Claro, uma coisa assim que não possa ser conciliado, um concurso público, algo maior, realmente não tem como. Mas, basicamente, todo o resto é possível. O que tem que haver é interesse e vontade. E vontade de resolver de forma pacífica. No Proendividados a mesma coisa, doutora Ana No Paula? Proendividados há um regramento pelo Código de Defesa do Consumidor, com a alteração da lei, em que não se pode ir para o setor ações com relação a imóveis, né? Financiamento, o próprio condomínio. Então, não pode, além de débitos fiscais, né? Que basicamente ação de consumo. Consumo pode, né? É para isso que o setor funciona. Essa é a vitrine dos superendividados, né? Perfeito, é ela que traz esses números tão relevantes, né? Sim. Isso. Olha, a gente está se encaminhando aqui para o finzinho do programa. E aí eu queria deixar para vocês aquele momento das suas declarações finais, as mensagens, momento da mensagem, recadinhos de amor. Para a gente encerrar o iPod de hoje. Desembargador Érico. Obrigado. Veja, você destacou que eu sou o atual primeiro vice-presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. E isso eu destaco a toda a equipe. Então, se a gente teve algum sucesso e que foi reconhecido através dessas eleições, as duas, por unanimidade, eu atribuo única e exclusivamente aos nossos magistrados, servidores e parceiros pelo belíssimo trabalho que eles fazem. E eu vejo que a única saída para o judiciário é
a conciliação. É a melhor forma de resolver, é mais rápida, é mais fácil, que pacifica a sociedade. Então, eu sou um entusiasta. Eu me lembro, vou dizer isso, já repeti algumas vezes, que quando o desembargador Leopoldo me chamou para ser o coordenador em 2016, aí eu disse, presidente, eu não entendo muito da matéria. Ele disse, você vai se apaixonar. E foi o que aconteceu. Eu sou hoje um entusiasta. Minha vida toda na Fazenda Pública, desde que eu cheguei aqui no Recife, em 96, eu trabalho na Fazenda Pública. Hoje estou completando 12 anos no tribunal na Fazenda Pública, mas na Fazenda Olha, Pública também parabéns. pode se conciliar, e se deve, Sim. né? Ou seja, então eu sou entusiasta, peço que todo mundo que tenha algum conflito, antes de entrar com ação, procure nas nossas unidades, dos Sejusques, Casa de Justiça e Cidadania, o pró-endividado, a Câmara Privada Conveniada, e tente resolver antes de entrar com a ação. Se não der certo, ela procura o judiciário, que a gente também atende da melhor forma possível, julga com imenso prazer, mas tenho certeza que as partes sairão mais felizes quando houver o acordo. Recadinho valioso. O meu Doutora Ana Paula. recadinho valioso, primeiro, é para o consumidor, que é o nosso público, né? De só pedir para os consumidores começarem a se questionar que, na verdade, a solução, não só do problema do consumidor, mas de todos os problemas humanos, está dentro da gente mesmo. Então, no sentido de que, se o consumidor se voltar para si, se voltar para ver, assumir que tem um débito, não ficar com vergonha, procurar ajuda externa que está disponível no Tribunal de Justiça, no PMEC, os superendividados. Então, esse é o caminho, e tem que partir dele essa iniciativa, e que nós estamos aqui de braços abertos para o consumidor. Esse é o recadinho. E para os meus servidores, né, muita gratidão a toda a equipe dos Superendividados, gratidão ao NUPEMEC e gratidão ao desembargador Érico, que a gente faz em conjunto, nós somos vitoriosos na nossa missão. Muito obrigada para todos. Perfeito. Entendeu, né? Qual é o recadinho de hoje? O recadinho de hoje é: não tenha vergonha, procure ajuda, e o Tribunal de Justiça pode ajudar você. Um grande beijo para vocês todos. Muito obrigada aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite, terem vindo aqui dividir essas informações e, mais uma vez, fazer esse papo bom e útil para você que nos acompanha aqui no iPod. Até a semana que vem. Tchau, tchau.